Olá, tudo bem? Estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre yoga, com a professora Daniela Zago, que já passou muita informação e agora a gente vai querer saber um pouco mais sobre as energias. Tá, bom, a gente fala em centros de energia quando se refere aos chakras, né? A palavra chakra, ela tem por tradução roda. Ela é uma roda, um círculo de energia. No yoga nós falamos em 7 principais chakras, embora tenhamos assim milhares, né? Inúmeros chakras, inúmeros centros de energia, tá? Mas os 7 principais, Luiz Carlos, que são comentados, fala-se muito em alinhamento de chakra, né? Em linhas terapêuticas, eles se distribuem ao longo da nossa coluna vertebral. O primeiro deles estaria localizado na região do períneo. Por isso que é muito importante a prática da meditação, a prática do estar sentado, estar com essa região, né, de assoalho pélvico em contato com o chão. Por quê? Porque a gente tem ali a conexão com o elemento terra, tá? Os elementos, os 5 elementos que nós consideramos no yoga, né? Terra, água, fogo, ar e éter. Então a gente fala em 5 elementos. Eles todos estão correlacionados com cada um dos nossos centros de energia, esses 7 principais, falando deles. Então a gente tem lá na base Muladhara Chakra, que é o chakra raiz, ele está conectado ao elemento terra. Na região de baixo ventre, nós temos o Swadhisthana Chakra. Esse centro de energia, ele está relacionado à nossa capacidade de reprodução, tá? Então a gente vai ter uma relação forte com o elemento água e não é à toa que a gente tem o líquido amniótico envolvendo-nos ainda na vida intrauterina. Estou citando assim, ilustrando rapidamente, né, um pouquinho só para a gente ter uma noção. Terceiro chakra, Manipura, localiza-se na região do umbigo e ele está relacionado ao elemento fogo. Então a gente diz que aqui nós temos um sol particular, né? Um sol pessoal, porque de fato, segundo os que enxergam esses centros de energia, eu não os enxergo, mas quem tem a capacidade de vê-los descrevem como essa região do umbigo ser amarela, esse centro de energia ter a cor amarela. Os 2 anteriores que eu acabei não citando, vermelha, Muladhara Chakra, e alaranjado, Swadhisthana. Aí a gente na região do coração, centro do peito, nós temos o Anahata Chakra, é o 4º chakra, e ele está relacionado ao elemento ar. Esse chakra, eu considero ele assim, eu não, né? O yoga nos ensina que ele é, por assim dizer, a passagem, o portal, através do qual nós sutilizamos a nossa compreensão, a nossa capacidade de existir, de nos compreendermos, por isso um caminho de autoconhecimento, nas nossas manifestações mais sutis, mais elevadas, né? Então os 3 primeiros chakras, eles estão relacionados à nossa possibilidade de existência, mas ainda num nível mais instintivo, tá? A grosso modo,
comer, beber, dormir, procriar, né? A grosso modo, esse existir que se norteia apenas pelo instinto, né, de, enfim, viver por viver, ele passa quando você aciona, quando você ativa a Anahata Chakra, esse centro de energia do coração, você passa, portanto, por um portal necessariamente tendo que ampliar o amor, a capacidade do amar. A gente sai daquele amor menor, né? Daquele amor egóico, daquele amor meu filho, meu marido, meu cachorro, né? E amplia de fato, isso é verídico, isso é um processo maravilhoso pelo qual a gente realmente consegue atravessar quando esse nosso centro se amplia, né? Você passa a ver o outro como uma extensão de você mesmo. O outro não é apenas o outro, mas você enxerga nele a si mesmo, projetado numa existência de um outro formato, de um outro corpo, de uma outra realidade, de uma outra história, mas que também está relacionada ao seu existir plenamente, feliz, conectado, né? Portanto, somos todos um, sim, todas as espécies, todos os reinos se interconectam, e é aqui então que a gente começa a fazer essa compreensão. Aí a gente vem para o quinto chakra, Vishuddha Chakra, é aquele centro de energia onde você vai traduzir essa experiência desse amor ampliado através da sua própria comunicação. Ela passa a ser uma fala mais dócil, mais construtiva, uma fala onde você reconhece os valores do outro, onde você enxerga menos o defeito do outro, né? Você vê menos aquilo que o outro tem de errado, porque você sabe que quanto mais você vê o erro do outro, mais você está se auto-enxergando nas suas próprias falhas, né? Então a gente passa a ter um olhar mais compassivo, mais dócil, mais generoso, mais acolhedor nas diferenças. Então a sua fala passa a ser também essa expressão, ela passa a expressar essa ampliação da compreensão. Indo para o sexto chakra, Ajna Chakra, você já está começando a falar, a gente está aí abordando uma energia relacionada à intuição, a um saber profundo, pessoal, e que você aciona porque você está com todo esse caminho já sendo automaticamente trilhado, né? E quando você está mais ligado à sua intuição, você comete muito menos erros, né? Você toma decisões mais acertadas, a gente escuta mais aquela voz interna. E aí, finalmente, a gente tem lá como último dos chakras o Sahasrara. Ele seria o centro de energia através do qual nós acessamos a nossa capacidade de transcendência, a nossa capacidade de contato com uma realidade sutil, divina, que todos trazemos, né? Então, Sahasrara Chakra não é à toa que na tradição cristã, os homens santos, né, as mulheres santas,
são vistos e são ilustrados com aquele halo de luz, né? Com aquela auréola iluminada, dourada de um modo geral, né? Ela é vista assim, porque realmente seria a expressão no nível sutil de um campo energético já expandido, já acessado, realizado, tanto que a frequência dessa energia, por estar tão sutilizada, está muito mais próxima da própria luz, né? Da própria luz. Por isso que se fala em iluminação. Quando você está, né? A gente muitas vezes diz realmente aquela pessoa é um ser iluminado, porque ela é mesmo, ela acessa essa condição de iluminação, né? Que de fato todos temos, todos podemos. E todos temos pequenos momentos de iluminação, né? Ao longo da vida. Isso é um atributo de todos nós, seres humanos, porque todos trazemos a centelha divina, né? Por isso é que a gente diz namastê um para o outro. O namastê quer dizer o meu divino, o divino que habita em mim, reconhece e reverencia o divino que habita em você. Então, namastê tem esse propósito. É muito bonito, né? Muito, muito interessante. E a gente percebe o namastê é usado muito na linguagem, por exemplo, na Índia. Sim. Então a gente sabe que tem uma ligação grande o yoga com a cultura do hinduísta. Isso, exato. E aí queria que você falasse um pouco sobre essa filosofia que está embutida. O yoga, assim, falando bem rapidamente, o yoga ele é uma das 6 escolas que sintetizam, por assim dizer, a tradição do hinduísmo ortodoxo. O hinduísmo, as pessoas dizem, o hinduísmo é uma religião? Não. O hinduísmo não é uma religião, como o yoga não é uma religião. O hinduísmo é um conjunto de fatores que constituem a cultura do Vale do Indo, tá? Quer dizer, toda aquela região que envolve, né, Índia, enfim, Paquistão e etc. Esse conjunto de ações, a cultura, por assim dizer. Costumes, né? valores, crenças, exatamente. Então, isso constitui o hinduísmo, tá? Então, o yoga, ele é uma dos 6 darshanas que se processaram ao longo da história, né? De muitos milênios, realmente, fala-se entre 5 a 7 milênios, e nós temos aí Patanjali, né? Os Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali foi um sábio, um médico, um homem sábio, um homem muito culto, que sistematizou o yoga, tá? Então o yoga passou a ser uma linguagem sistematizada em 8 passos, como ele coloca, né? E os Yoga Sutras de Patanjali. Então, assim, através deste código de ética, nós podemos dizer que o yoga guarda, sim, da cultura indiana, da cultura do hinduísmo, muitos valores, tá? Nesse sentido, tem tudo a ver com a Índia. Sim. É onde nasceu, né? O yoga. E tem, né, o Brahma, tem a Shiva, todos esses são os deuses. Sim, que são Brahma, cultuados. Vishnu e Shiva. Brahma, Vishnu e Shiva corresponderia à nossa trindade, vamos dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na tradição cristã. Para o hinduísta, Brahma, Vishnu e Shiva, então é a trindade do panteão hinduísta, que guardam de forma muito sintética a condição de começo,
meio e fim, ou de criação, preservação da vida e destruição da vida, tá? Então, nascimento, vida e morte, para que novos ciclos se reiniciem. Então, essa compreensão de que tudo neste plano dual tem começo, meio e fim, é parte da compreensão da própria filosofia do yoga. Que bom, Daniela. Daniela, nós vamos ter que terminar agora o segundo bloco e daqui a pouco nós vamos voltar, nós vamos falar sobre os benefícios do yoga. Legal. E também do yoga no Brasil, Ok? Ok? Então até daqui a pouco.